rosto jovem, mas uma mente sombria. Ele não é apenas um garoto comum. É a criança mais perigosa já enviada ao corredor da morte. Mas o que levou alguém tão jovem a esse destino aterrorizante? Hoje, você vai conhecer a história da criança mais perigosa no corredor da morte. Quincy Tuttle tinha apenas 11 anos quando quase protagonizou uma tragédia que poderia ter mudado para sempre o destino de uma escola inteira. Ele não era um adolescente problemático, nem alguém com histórico de violência evidente. Mas por trás da aparência inocente, havia algo perturbador. No dia fatídico, Quincy levou para a escola um verdadeiro arsenal. Uma pistola semiautomática calibre .22, 2 carregadores carregados, mais de 400 cartuchos de munição e várias facas. Seu plano era claro: resolver uma briga escolar da maneira mais extrema possível. Mas o que levou um garoto tão jovem a conceber algo tão aterrorizante? O ataque só não aconteceu porque sua mãe notou o desaparecimento de algumas facas de cozinha e, desconfiada, alertou a escola. Isso levou à descoberta do plano e a um lockdown de 2 horas na instituição. A polícia encontrou a arma e todo o material escondido com Quincy, que foi imediatamente detido. As acusações foram graves: tentativa de agressão, posse ilegal de arma de fogo e porte de arma em ambiente escolar. Mas conforme o julgamento avançava, detalhes ainda mais sombrios sobre a mente do garoto começaram a emergir. Quincy não era apenas uma criança rebelde. Ele tinha um lado obscuro que poucos conheciam. Diante das provas, ele se declarou culpado e foi condenado a 2 anos em um centro de detenção juvenil. E agora o caso mais chocante desta lista: Brenda Spencer. Um nome que ficaria gravado na história de forma sombria, sendo lembrado como uma das primeiras adolescentes a protagonizar um ataque escolar que chocou os Estados Unidos. Mas antes de se tornar conhecida por esse ato brutal, sua vida já carregava marcas de sofrimento, instabilidade e um caminho repleto de sinais alarmantes. Nascida em 3 de abril de 1962, em San Diego, Califórnia, Brenda cresceu em um ambiente conturbado, marcado pela pobreza e pela ausência de uma estrutura familiar sólida. Seu pai, Wallace Spencer, exercia uma forte influência sobre ela. Um homem de personalidade rígida, obcecado por armas de fogo e colecionador compulsivo. Desde pequena, Brenda foi introduzida ao mundo das armas, um universo que, inicialmente, parecia apenas um interesse compartilhado com o pai, mas que, com o tempo, se transformaria em algo muito mais sombrio. Além desse contato precoce com armas, sua infância foi marcada por diversos fatores preocupantes. Problemas de saúde constantes, dificuldades sociais e um comportamento cada vez mais agressivo a distanciavam dos colegas. O rendimento escolar de Brenda era caótico. Sua presença nas aulas era esporádica e, quando aparecia, chamava a atenção de forma negativa. Professores e alunos notavam seu olhar vazio, suas respostas curtas e sua tendência a se isolar. Seu comportamento errático gerava desconfiança, mas ninguém poderia imaginar o que se desenhava em sua mente. Apenas uma semana antes do trágico ataque que a tornaria infame, Brenda fez um comentário perturbador para seus colegas. Com um tom que misturava frieza e desprezo, ela afirmou que planejava fazer algo grande. Poucos levaram a sério. Alguns riram, outros ignoraram. Mas o que ninguém sabia era que essas palavras carregavam uma verdade assustadora. Um prenúncio de algo que mudaria vidas para sempre. Na adolescência, os problemas de Brenda só se agravaram. Seu envolvimento com drogas e pequenos delitos aumentava com o tempo. Furtos, atos de vandalismo e um comportamento cada vez mais impulsivo a colocavam no radar das autoridades. Aqueles que conviviam com ela viam uma jovem rebelde. Mas o que estava por trás dessa rebeldia era muito mais profundo. O lar de Brenda era um reflexo do caos em sua mente.
Sua mãe não exercia um papel ativo em sua vida, e a relação com o pai era distante e fria. A casa onde vivia estava mergulhada em um ambiente de abandono. Garrafas vazias de uísque espalhadas pelos cantos, paredes desgastadas e um silêncio inquietante preenchiam o espaço. Brenda sentia que não havia escapatória. Para ela, o mundo ao seu redor era um ciclo sem fim de desordem, negligência e escuridão. E foi nesse cenário que a tragédia começou a se formar. Spencer parecia inofensiva. Com apenas 1,58 m de altura e pesando 50 quilos, sua aparência frágil não sugeria o perigo que ela representava. Mas por trás daquela figura despretensiosa havia uma mente atormentada, consumida por raiva e desespero. E foi justamente dentro dos muros da escola primária Grover Cleveland, em San Diego, que ela decidiu descontar sua frustração. Era 29 de janeiro de 1979, uma manhã que deveria ser como qualquer outra. Crianças se alinhavam do lado de fora da escola, esperando ansiosamente que os portões se abrissem. Para elas, era apenas mais um dia de aula. Mas para Brenda, aquele seria o dia em que ela deixaria sua marca no mundo, de forma cruel e irreversível. Do outro lado da rua, em sua casa desordenada, Brenda pegou um rifle semiautomático calibre .22, um presente de Natal dado por seu próprio pai. Com um olhar frio e calculista, ela se posicionou na janela e começou a disparar contra as crianças indefesas. O primeiro a ser atingido foi o diretor da escola, que caiu instantaneamente. Tentando proteger os alunos, o zelador Mike Suchar correu para ajudá-los, mas também foi baleado. Ambos perderam a vida naquele dia. O caos se instaurou. Crianças gritavam, corriam desesperadas em busca de abrigo. No total, 8 alunos foram atingidos, vítimas da fúria de Brenda. Milagrosamente, todos sobreviveram. A polícia foi chamada imediatamente e não demorou para identificar a origem dos disparos. A casa de Brenda estava cercada, mas ela não se entregaria facilmente. Barricada, armada e determinada a prolongar o terror, ela alertou as autoridades de que continuaria atirando se tentassem invadir. O impasse durou mais de 6 horas. Foi durante esse confronto que Brenda deu uma declaração que ficaria marcada na história. Em entrevista por telefone ao San Diego Union Tribune, ela justificou sua ação de forma fria e indiferente. "Eu não gosto de segundas-feiras." A frase chocante ecoou nos jornais do mundo todo, tornando-se um símbolo da falta de empatia e da brutalidade daquele ato. Depois de longas negociações, Brenda finalmente se rendeu, saindo de casa sem oferecer mais resistência. Mas embora o cerco tenha terminado sem mais derramamento de sangue, as cicatrizes de seu ataque nunca se apagariam. Com apenas 16 anos, Brenda Spencer já possuía um histórico de delitos menores. Ela havia sido flagrada atirando em uma escola com uma pistola de chumbinho e tempos antes chegou a ser detida por furto, mas escapou de punições severas. Seus problemas mentais eram evidentes e chegou a ser recomendada internação psiquiátrica. No entanto, seu pai se recusou a buscar tratamento adequado, acreditando que poderia lidar com a situação sozinho. Uma decisão que teria consequências trágicas. Em 1980, Brenda se declarou culpada por 2 acusações de homicídio e recebeu uma pena de 25 anos à prisão perpétua. Outras 9 acusações de tentativa de homicídio foram retiradas. Até hoje, ela permanece presa no Instituto da Califórnia para Mulheres, em Corona. Seu nome pode ter desaparecido da memória coletiva, mas o impacto de suas ações jamais será esquecido. O ataque de Brenda Spencer foi um dos primeiros casos de tiroteio em escolas nos Estados Unidos e ajudou a moldar o medo e a insegurança que décadas depois ainda assombram o país. E se você está gostando do vídeo,
Quero convidá-lo a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com o caso chocante de Krista Pike. Desde o início, a vida de Krista Pike foi marcada por tragédia e abuso. Nascida em 10 de março de 1976, na Virgínia Ocidental, ela enfrentou dificuldades inimagináveis antes mesmo de vir ao mundo. Durante a gravidez, sua mãe consumiu álcool excessivamente, o que resultou no nascimento prematuro de Krista e em um cérebro subdesenvolvido. Como se isso não bastasse, sua infância foi um verdadeiro pesadelo. Criada por uma mãe alcoólatra e abusiva, ela também sofreu assédio por parte do homem com quem sua mãe vivia. Aos 12 anos, após a morte de sua avó, Krista foi enviada para morar com a mãe, que trabalhava como enfermeira. Mas qualquer esperança de um recomeço foi rapidamente destruída. A mãe não demonstrava nenhum amor ou cuidado e, frequentemente, agredia Krista com um cinto. Ninguém interveio. Esse ciclo de abuso e negligência moldou a personalidade da jovem, preparando o terreno para uma tragédia que chocaria o país. Em 1995, aos 18 anos, Krista Pike se envolveu em um crime brutal que mudaria sua vida para sempre. Ao lado do namorado, Tadaril Shipp, e de outra jovem, Shadola Peterson, ela fazia parte de um grupo chamado Job Corps, um programa de treinamento vocacional. A vítima desse trio seria Colleen Slemmer, uma colega de 19 anos. No dia 12 de janeiro de 1995, Pike e seus cúmplices atraíram Colleen para um local isolado em Knoxville, Tennessee, sob o pretexto de um encontro. Mas o que a jovem não sabia era que estava sendo levada para a morte. No local, o grupo a atacou cruelmente. Colleen foi espancada, cortada com um estilete e sofreu diversas facadas. Em um ato de puro sadismo, Krista Pike esculpiu um pentagrama no peito da vítima antes de dar o golpe final. Como se isso não fosse macabro o suficiente, Pike guardou um pedaço do crânio da vítima como um troféu e até o levou consigo para o café da manhã no dia seguinte. O assassinato chocou o país e as autoridades não demoraram a chegar até os culpados. As provas contra Krista eram esmagadoras e ela foi rapidamente presa e levada a julgamento. Em meio a grande repercussão, foi condenada por homicídio qualificado e recebeu a pena de morte, tornando-se a mulher mais jovem a ser sentenciada ao corredor da morte nos Estados Unidos. Desde então, Krista Pike e sua defesa lutam para reverter a sentença. Ela alega que, na época do crime, estava sob o efeito de drogas e foi manipulada pelo namorado para cometer o assassinato. Mas até agora, todos os seus recursos foram negados. Um dos pontos mais controversos do caso é a sua idade no momento do crime. Se tivesse apenas 1 ano a menos, a pena de morte teria sido descartada. Isso gerou debates acalorados sobre a justiça da sua condenação. Por um lado, seus apoiadores acreditam que ela foi uma vítima das circunstâncias, marcada pelo abuso e pelo sofrimento desde a infância, e que merece uma segunda chance. Por outro, aqueles que defendem a pena de morte apontam a brutalidade do crime e o sadismo demonstrado por Krista como razões suficientes para que a execução seja mantida. Enquanto o debate continua, Krista Pike segue no corredor da morte, aguardando a definição de seu destino. Mas uma coisa é certa: esse caso levanta questões profundas sobre justiça, punição e reabilitação. Afinal, até que ponto o passado de uma pessoa pode justificar seus crimes? E se estes casos te chocaram, confira a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.